Eu não tenho dúvida que o Geraldão ele se consolidou como principal palco de encontros, de eventos e, sobretudo, de atividades esportivas. O Geraldão ele foi inaugurado ali no momento já da pandemia, então você tem uma restrição de circulação de pessoas, e de aglomeração, e a gente conseguiu imprimir uma agenda, calendários locais e calendários internacionais. Então, hoje tem uma equipe na prefeitura específica para fazer essas captações desses maiores eventos, exemplo da Copa América de Basquete, o Sul-Americano de Vôlei. O Sul-Americano de Vôlei, todos os jogos que tinham a seleção brasileira, os dias que tinham a seleção brasileira, que eram 2 jogos, né? Foram ingressos esgotados. Então, assim, você vê a força que tem disso. O CBLOL, Campeonato Brasileiro de League of Legends. Eu não conhecia, é um mundo que para mim é novo, embora eu tenha pouca idade, eu não tinha essa vivência com o mundo digital de jogos. E aí eu cheguei no final do campeonato, lá é impressionante. Uma estrutura privada de mais de 10 milhões de reais que foi montada para a transmissão. 8 mil ingressos foram vendidos em 15 minutos, mais de 1,5 milhão de views simultâneos no YouTube, e era o Brasil todo ali vendo a final desse campeonato de games, né? Então, é uma potência muito grande que a gente tem, mas eu queria destacar algo que pouca gente sabe. O Geraldão, ele é um complexo também social de esporte. A gente tem mais de 3 mil crianças que fazem aulas, escolinhas, utilizam como espaço de lazer. Tem pessoas que também não são crianças. Por exemplo, tem uma aula de hidroginástica lá, que é impressionante, assim, a quantidade de pessoas que fazem, normalmente pessoas idosas. Então, são 3 mil pessoas que utilizam o complexo do Geraldão de forma rotineira, não como esporte de elite, mas como atividade social. Essa é uma pergunta muito boa. A gente lançou um primeiro edital e depois a gente fez uma revisão do edital lançado. A gente retirou o edital, a gente chegou a publicar, retirou o edital. Estamos passando por uma nova consulta do Tribunal de Contas, que a gente fez alguns ajustes no edital. E após a aprovação do tribunal, a gente vai relançar o edital. Então, há uma expectativa do início do próximo ano, a gente vai relançar o edital de concessão do Geraldão. Então, quando a gente fala o edital de concessão do Geraldão, ele tem 2 frentes. Um é a manutenção do equipamento. Então, assim, você cuidar de ar-condicionado, limpeza, iluminação, tudo isso. O outro é você potencializar a captação de eventos. Então você vai ter, além do interesse público de captar, o interesse privado de estar trazendo um portfólio nacional e internacional de eventos. Então o edital vai estar sendo relançado no início do ano, após validação do Tribunal de Contas. A gente só lança com o Tribunal de Contas validando. Tem uma agenda muito intensa na cultura, eu diria de muitas conquistas. Um dos eixos aí é de patrimônio cultural. Não existia uma lei de patrimônio vivo do Recife. E a gente criou essa lei de patrimônio vivo. Anualmente são 3 pessoas ou instituições que são eleitas através de votação, passando pelo Conselho de Cultura. E a gente já está no segundo ciclo. Teve o primeiro ciclo, a gente está no segundo ciclo de patrimônio vivo, que é uma conquista muito forte, sobretudo para a cultura popular. Então, isso é um ponto importante. O sistema de incentivo à cultura, a gente fez um processo inteiro de lançamento dos editais, novos lançamentos que virão também, é um compromisso nosso, com a profissionalização da escolha, né? Então vai ter uma comissão de pareceristas que se chama, que são as pessoas que avaliam os projetos, e é um reforço importante. A gente, durante a pandemia, lançou vários ciclos, né, de editais de incentivo, basicamente, quando a gente lançou do Carnaval, do São João, o Recife Virado na Cultura, era num momento que não podia ter contratação, e a gente chegou a um ponto, no segundo não Carnaval, nós lançamos um edital pagando 100% do cachê de cada artista da terra. Então isso representou um volume muito grande de ajuda. Tem um roteiro de reforma dos equipamentos culturais, que a gente chama Move Cultura. Então a gente está sempre fazendo reforma e requalificação, que é um passo importante. E o fortalecimento dos ciclos, que sempre é uma política, enfim, fundamental. A gente tem Carnaval, São João, agora um movimento que é mais ligado ao turismo, do Réveillon.
a gente tem números assim impressionantes. Aquele número que a gente colocou, a gente lançou o Réveillon, Recife já está com uma capital mais procurada do Brasil para Réveillon, em termos de destino, né? Nos principais sites de busca, eles têm um ranking que divulgam e Recife está pontuando à frente. E a ocupação hoteleira também, a gente teve um contato recente, está bem superior ao que era antes. Então, a gente tem a capacidade de linkar essas agendas culturais e turísticas e com comunicação. A gente antecipou o carnaval, não só para ajudar quem é daqui a se programar, mas se a gente anuncia, vocês cobrem o carnaval há muitos anos, sempre se anunciou 15 dias, 20 dias antes, uma semana antes, você anunciava a grade ali já quase que com a roupa de frevo, você dava a coletiva. A gente anunciou em novembro, por quê? Ao anunciar em novembro, no meio de novembro a gente já lançou uma campanha nacional, então Outbus no Nordeste inteiro, essas mídias nos aeroportos do Brasil. Você vai chegar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vai ter lá o Carnaval do Recife. Então, se você antecipa isso e planeja, você potencializa a captação de gente de fora. Rapaz, está aprovado. Agora é com o doutor Marroquim, vou até cobrar dele. Mas está aprovada a campanha. E a ideia nossa bota o principal destino emissor para Recife é o próprio Nordeste, certo? Então, assim, a gente recebe muita gente das capitais vizinhas. Mas a gente tem que colocar também, vem muita gente do Sudeste, mas nos grandes espaços de circulação. Então, aeroporto de Guarulhos, Congonhas, Santos Dumont, Brasília, são os aeroportos mais movimentados do Brasil. Você chega lá, tá a placa de Recife. E todo recifense vai ficar orgulhoso também, né, de ver o Recife lá entrando nas grandes praças do Brasil. Não haverá formato na realização, principalmente do Carnaval. Que, enfim, o modelo de Carnaval do Recife é um modelo altamente consolidado. O Carnaval do próximo ano tá pronto, tá montado, tá, enfim, todo já desenhado pela prefeitura. Os principais, acho quase que 90% das contratações feitas, enfim. A gente tem uma equipe que monitora isso, né? O Carnaval é a realização mais difícil de ser feita dentro da cidade. A gente tem duas pessoas de gestão que monitoram todo o Carnaval. Então, todo o processo, data, prazo, escopo de contrato, é tudo absolutamente monitorado e a gente acompanha isso também. Então, não haverá mudança. Lembrando, o Réveillon é um formato novo, né? Eu sempre faço questão de destacar isso, o Réveillon, um momento forte do turismo, o mundo inteiro comemora Réveillon, né? Então, se você vê, São João não tem no mundo inteiro. Carnaval também não. Réveillon, tanto é que aquela brincadeira, já é Réveillon na Austrália, né? O mundo inteiro comemora. Agora, quem é que sai ganhando? É quem potencializa as atrações locais para captar turista. E aí a gente fez esse modelo de uma parceria público-privada, sem custo zero, 97% do chão, né, ocupado de forma gratuita, 75% do palco livre também, e a gente conseguiu, com isso, serão mais ou menos 7 milhões investidos pelo privado e 0 da prefeitura. A economia que a gente teve, o que a gente usava para o palco, a gente tinha um palco no Pina, um no Acaiaca, né? E eram, enfim, bem menores do que a gente vai ter. A gente conseguiu economizar esse recurso e lançar 3 novos polos, Casa Amarela, Ibura e Lagoa do Araçá. Então, era uma demanda muito antiga. Eu estava no Ibura semana passada, no sábado. Não, no Carnaval tem. Não, no Carnaval tem. Mas no Réveillon já teve, já deixou de ter, então oscilava, sabe? E aí a gente, quando eu anunciei isso lá no Ibura, foi uma festa. Eu passei meia hora falando, falei de compadre, de rua, não sei o que lá. Quando eu falei do polo do Réveillon, aí foi uma festa, lá no Ibura que vai ter. Primeiro destacar que a obra já começou, né? É uma obra muito grande, é uma obra que ela é realizada em contratos diversos. O primeiro módulo foram os quiosques. Então, 60 quiosques prontos, de Pina ao final, a divisa com o Jaboatão. A gente está começando agora, inclusive devo estar lá hoje ou amanhã, em Brasília Teimosa, começando os quiosques de Brasília Teimosa também, que é um compromisso para a gente não ficar tratando Boa Viagem Brasília Teimosa, a gente vai tratar Orla Recife. E vai fazer tudo no mesmo padrão, enfim, na mesma qualidade na orla inteira. Então, os quiosques, 60 feitos, os novos começando agora
na área de Brasília Teimosa. Os banheiros, a gente vai ter 8 entregues até o final do ano. Tem até, não sei se vocês frequentam, mas eu estava conversando com uma pessoa e disse, rapaz, esse banheiro provisório tá melhor do que a encomenda. Eu estou achando que o definitivo não vai ficar na qualidade do provisório, que o provisório são os containers, né? Não sei se você viu, são os containers que a gente colocou, e o banheiro provisório, ele é muito melhor do que o que estava lá, né? E aí fique tranquilo que vai ficar melhor o definitivo. E a gente já inaugurou o definitivo, de fato ficou muito legal. Ele foi 100% concebido em ser durável, bonito e durável. Então, por exemplo, a gente tem a parte sanitária de inox, não é de louça, é antifurto. A gente tem, as pias são de concreto com resina epóxi por cima. É como a gente viu referência em parque na Europa, que é você não tem furto da louça. A gente tem, em vez de usar grade, a gente está utilizando vidro, vidro com dupla camada, que aí não tem valor comercial para roubo. Todos com câmeras externas e com sensor com alarme interno. Então, 100% dos banheiros tem um sensor que é ligado quando ele fecha, e qualquer tipo de tentativa de furto dispara. Então você tem uma concepção muito bem pensada ali para o equipamento funcionar bem. Em relação a um maior contrato, que vai ser o calçadão, ciclofaixa, iluminação, parte de paisagismo, as centralidades, a gente vai estar finalizando o contrato até o início de janeiro, e a expectativa é início de fevereiro começar a obra do calçadão. Aí é uma obra em torno de 100 milhões de reais, e que a gente vai começar início de fevereiro, e vão ter avanços importantes. A gente hoje tem 150 postes na orla de iluminação, vai ter mais de 800. 3 tipos de postes diferentes, poste para pedestre, poste olhando para a praia especificamente, para iluminar a faixa de areia que hoje não tem, e um poste específico para via. A ciclo vai ser, ela vai ser toda num nível, então ela tem altos e baixos, acumula muita água, tem aquelas curvas muito chatas que ela vai ser retificada na maior parte dela. Um novo tipo de piso no calçadão, as centralidades que serão feitas com 8 áreas diferentes, incluindo concessões comerciais que vão existir para restaurante, para bar, enfim, para atividades desse tipo. O padrão da aula a gente passou, esse foi um dos projetos que a gente dedicou mais energia. A gente passou mais de 1 ano e meio estudando e montando um projeto. Pegamos referências Brasil e mundo afora, do que dava certo e do que não dava, para chegar no projeto do Recife. Então, quiosque pronto, banheiro também 8 entregues. O calçadão ele vai começar, ele é feito por módulo, então você não faz de ponta a ponta de uma vez, você vai fazendo, faz isso, faz por pedaço. E o primeiro pedaço já começará em fevereiro, e a estimativa são 24 meses de obra, a obra completa. O que vale é que vai ficar pronto. E só para fechar esse ponto de orla, eu fiz uma pesquisa na cidade inteira. 67% dos recifenses disse que o principal espaço do lazer para eles é a orla. Então, você fazer a orla não é você fazer para quem mora na orla ali, quem mora a 100 metros, 50 metros da orla. Você está fazendo para a cidade inteira. Então, é um investimento que você coloca, a cidade inteira percebe e usa aquele investimento. Falando de forma muito direta para quem é recifense sabe. O Recife tem um problema crônico de alagamento. A gente tem a composição da nossa cidade, a gente é cortado por 99 rios, riachos e canais. Uma parte desses canais hoje estão urbanizados, outros não. Ela é cercada por morro e tem uma planície sedimentar, que é a parte que alaga. Qual é a pior área de drenagem da cidade? É bacia do rio Tegipió. E aí isso inclui 3 rios que são afluentes desse, tem o Tegipió, o Mochotó e o Jiquiá. Então esse conjunto, que é perto da zona oeste da cidade, ele é muito ruim de drenagem. Muito se sonhava em fazer uma intervenção, então para quem mora nos bairros sabe porque o bairro alaga. Então Jardim São Paulo, Areias, Coqueiral, Sancho, Tegipió, Ipicep, todo mundo que mora nesses bairros sabe o que é alagamento. Quem não mora nesses bairros sabe o que é a Avenida Recife, Mascarenhas de Moraes, que você, enfim, é clássico, né? Um dia de chuva, aquele videozinho da Avenida Recife, Mascarenhas com água. E desde o início eu tinha um desejo muito grande de enfrentar isso, até porque é a minha área de formação, né? Eu sou engenheiro civil e dentro da engenharia, a área que eu, enfim, dediquei, eram 5 áreas,
A que eu dediquei mais energia é a parte de recursos hídricos. Fizemos o dever de casa. Primeiro a gente fez a parte mais difícil, que é captar dinheiro. Não adianta ter boa ideia e você não conseguir realizar. A gente captou dinheiro. Inclusive ontem a gente recebeu a primeira parcela, 64 milhões. 13 milhões de dólares, mais ou menos 64 milhões de reais. Foi depositada ontem. É do BID, Promorá. É porque são dois empréstimos, é um de 500 milhões e um de 1,5 bilhão. A gente já recebeu 126 milhões do de 500 e recebeu agora 64 milhões do de 1,5 bilhão. E aí, qual é a questão? Você não pode fazer, você não tem como botar o dinheiro se você não tiver segurança do projeto. Tem que ser bem feito, são obras grandes. E nós fizemos um hackathon. A gente juntou especialista holandês, tinha um grupo do DRR, Departamento de Redução de Risco de Desastre, da Holanda, que a gente conseguiu eles, eu mandei uma carta para o governo holandês e consegui uma doação. Então eles vieram trabalhar pro bono. Colocamos Carlos Tucci, é o maior especialista do Brasil de macrodrenagem, do sul do Brasil, e uma equipe local, tanto de contratados quanto de especialistas da prefeitura. E a gente fez um hackathon, durou aí uns 3, 4 meses, o trabalho conjunto terminou no encontro. E as principais soluções foram validadas. Então, são soluções de grande porte, de pequeno porte, de médio... são vários níveis de soluções diferentes que juntas resolvem. Eu vou citar algumas delas aqui. A gente vai fazer alguns bolsões de acumulação de água, o famoso piscinão. Então, algumas vias, vocês vão começar a ver isso ano que vem, junto da Mascarenhas de Moraes, por exemplo, elas vão receber esses piscinões. Então, a Mascarenhas passa aqui, as vias que chegam, as perpendiculares a ela, a gente vai estar colocando esses piscinões de acumulação de água. E uma das maiores soluções, e a gente vai apresentar com detalhe no tempo oportuno, vai ser um dique de contenção próximo à Avenida Recife. Então, a solução aí já de maior porte, aí já é uma obra maior, que a gente já começou a fazer o projeto executivo. Então, foi aprovada na modelagem hidrológica e hidrodinâmica. Então, é um software americano que roda isso. Você simula uma chuva na cidade e você vai vendo onde alaga, vai botando as soluções e testando o impacto delas. Então, a gente conseguiu validar e das soluções, a gente vai começar pelos piscinões, já ano que vem já tem obra de construção dos piscinões, e o projeto executivo do dique, que talvez seja uma das maiores obras, vai ter dique, vai ter comporta, também já começa no ano que vem. Isso vai permitir que, na maioria das chuvas da cidade, você não tenha aqueles problemas crônicos de alagamento. Em chuvas, essas estruturas são feitas para aguentar a chuva de 10, 20 anos de recorrência. Numa chuva de 150, 200 anos, vai alagar. Então, a engenharia é feita para isso. Então, numa chuva como a de 28 de maio, vai alagar. Agora, o dano vai ser menor, vai secar mais rápido. Mas 90% ou mais das chuvas não vai ter dano nenhum. A norma pode ser revista ou não. Hoje, um debate que a gente está fazendo é sobre o tempo de recorrência, se deve ser de 15, de 20, de 25, de 30 anos. É um debate técnico que está tendo. Entre os 3 especialistas, eles estão chegando num ponto comum. Começaram com ideias diferentes, isso é que é bom. Então, porque eu disse, eu não faço se vocês não tiverem consenso. E aí eles estão construindo um ponto de equilíbrio para consensuar uma solução. Se virem. Mas o que é importante entender é assim, se você pegar uma cidade como Nova York ou Londres, 2 cidades globais, e botar uma chuva de tempo de recorrência de 300 anos numa cidade dessa, a cidade vai virar um caos. Aconteceu em Dubai recentemente, uma chuva lá que cobriu Dubai de água. Então, mas enfim, isso é um problema que a engenharia resolve. O fato é, o que a gente está fazendo em termos de drenagem na bacia do Rio Tegipió nunca foi feito na história do Recife, ponto, nunca foi feito. A gente vai fazer obras que o Recife nunca viu. O Recife não conhece uma obra de um dique para conter enchente. O Recife não conhece o que é um parque alagável para conter enchente, como a gente vai fazer. Em Curitiba tem alguns parques como esse. No Recife não existe. E o Recife vai passar a conhecer. Então a gente está trazendo muita coisa que nunca foi feita na cidade. A gente vai precisar de muita ajuda, inclusive de vocês da imprensa, para ajudar a explicar isso, né? Porque são, por exemplo, um parque alagável. É um parque que é feito para em dia de chuva ele alagar. A gente tem que explicar às pessoas que, dos 365 dias do ano,
350 vai estar perfeitinho o parque. Em 15 deles ele vai estar cheio de água. É normal, é feito para isso. Então a gente vai ter que explicar isso às pessoas, mas o que a gente está fazendo aqui é o que a engenharia e o mundo tem feito. Então o fato é, os problemas crônicos de alagamento, eles vão ter soluções que nunca tiveram. E a gente vai estar executando obra disso a partir do ano que vem. Olha, de forma muito sincera, a gente, e aí eu posso abrir esses números para vocês, a gente tem batido recorde em todas as áreas de investimento. Isso daí é um desafio, porque não adianta você ter dinheiro se você não tem capacidade de fazer. Eu fiz uma seleção de engenheiro e arquiteto em torno de 200 profissionais. A gente abriu uma seleção simplificada porque você tinha finitude de mão de obra. Você precisa ter gente para fazer projeto, para fiscalizar a obra. A gente fala de área de morro. Durante a eleição, não foi um compromisso verbalizado meu de bater recorde de investimento em infraestrutura de morro. E a gente tinha uma média de investimento na cidade de 30 milhões por ano em infraestrutura de morro. Aí leia-se, obra coletiva de encosta, que são aquelas grandes obras, 100 casas, 120 casas, obra de 3, 4, 5 milhões de reais, em média. Obras do parceria, que são aquelas obras que a gente faz junto com a comunidade. Obras de escadaria, que aí pega sempre a obra de escadaria e drenagem. Então tinha uma média de 30 milhões por ano. A gente diz, a gente está batendo recorde de número de obras. São mais de 3.400 obras entregues em área de morro. 3.400 obras. Como é que é possível? Sabe quanto a gente vai fechar esse ano? 120 milhões. O cara 30 milhões virou 120 milhões. A gente multiplicou por 4. Então, é por isso que tem muita obra, por isso que está acontecendo muita coisa. Dos 2 bilhões, o valor total, a gente só utilizou 126 milhões. Então, dos 2 bilhões, 126 milhões. O que é que eu quero dizer com isso? A turbina está sendo ligada e ela vai começar a acelerar mesmo a partir do próximo ano. Então, o volume de obra que a gente já vê é sem o maior volume dos 2 bilhões do BID. Então, ano que vem, a partir do ano que vem, 5 anos para frente, é obra que não acaba mais. Então, esse dever de casa que a gente chegou até aqui, a gente rodou com recurso próprio, muita coisa, e um pouco com operação nacional de crédito. Caixa, Banco do Brasil, BRB, mas a gente ainda está crescendo o ciclo de investimento. Esse ano a gente bateu recorde de investimento na cidade. A gente vai passar de 700 milhões de reais investidos. É o maior investimento da história do Recife, 2023. 2024 vai ser maior do que 2023. 2024, a minha meta é Recife ser a primeira cidade do Nordeste em investimento público. Deixar para trás todas as outras cidades do Nordeste no próximo ano. É difícil? É possível, então dá para fazer. Então, a gente passar cidades que têm arrecadação quase o dobro da nossa, exemplo de Salvador, então tem como fazer. Agora, isso, lógico, demanda um esforço de gestão enorme. Vocês acompanham minha agenda aqui, eu não abro mão de estar quase que diariamente na rua e fazendo monitoramento, cobrança. Então, saio da rua para vir para aqui para uma reunião do núcleo de gestão, para monitorar status de projeto, para estar reunião de monitoramento. Então, a gente tem que estar nessas duas frentes, não pode deixar nenhuma das duas estar desabastecida. Isso é uma demanda, inclusive, antiga. Os municípios e estados, eles desejam que o BNB possa emprestar para eles. Seria muito bom se o BNB pudesse. Hoje o BNB não pode emprestar. Não, para privado. Não, ele investe só para privado. O que ele investe, ele é o operador do FNE, que é o Fundo Constitucional do Nordeste. Então, ele empresta para as empresas que estão naquele lugar. Por exemplo, você quer fazer um parque eólico no sertão de Pernambuco, 3 bilhões de reais. Qual é o banco que empresta? O BNB, com recurso subsidiado do FNE. Mas a Prefeitura do Recife não pode pegar 50 milhões no BNB, pode pegar zero, não pode pegar. Só se for privado. Por exemplo, a Prefeitura vai fazer uma concessão do Geraldão, certo? Aí um operador privado ganha um contrato de 30 anos. Aí o operador privado pode ir no BNB e pegar um empréstimo para fazer uma obra no Geraldão. Pode.
Veja, eu acho que no Recife você tem muitas empresas que rodam com BNB, muitas empresas que têm, o próprio Geraldão pode ser um deles, com equipamento de turismo. Um exemplo direto disso, o Hotel Marina, certo? Ele é uma concessão, aquele hotel é uma área concedida pelo governo do estado e está uma operação de 70 milhões do BNB. O centro de convenções daqui, BNB, então tem. Veja, na minha opinião, é inegável que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Qual é o grande problema? A grande discussão, né? Como essa reforma deveria se dar. Mas eu sempre parti de uma premissa que devemos defender uma reforma tributária e trabalhar para que ela seja o mais justa possível. E o que é ser mais justa possível? É olhar para as regiões do Brasil. Então, um grande debate que se tinha era em relação ao Nordeste e ao Norte e Nordeste e o resto do Brasil. Que você tivesse o cuidado com essas diferenças regionais protegidos no sistema tributário. Se você quebrar um mecanismo de incentivo do dia para a noite, você tem várias empresas aqui que deixam o Nordeste para ir para outro lugar. Então tem que ter mecanismo de proteção de desigualdade regional, que foi bem construído e tem o fundo de compensação de desigualdade regional. Um outro ponto, que era um ponto que a gente batia muito, era em relação aos setores da economia. Você super tributar a área de serviços é um risco muito grande, principalmente para cidades como Recife. Então a gente teve esse cuidado de ficar ali cuidando dessa discussão. O que é que a gente conseguiu de avanços? Os principais setores de serviços da cidade estão protegidos. A exemplo de saúde e educação. Eles vão ter uma forma de tributação diferente. E talvez a principal medida que a gente tenha conseguido colocar, e eu fico feliz de ter sido um articulador direto disso, um dispositivo para a regeneração de centros urbanos. Então a gente colocou um mecanismo na PEC, que foi aprovado, tanto na Câmara quanto no Senado, para possibilitar que áreas de degradação urbana possam ter um sistema, um regime especial de tributação. Como é que a gente viu isso? A gente fez a nossa parte aqui, isentando os tributos municipais no centro. Mas a conta não fecha se o Estado e o município não entrarem nessa conta de incentivo. É assim que o mundo inteiro, o pessoal fala, mas Lisboa, Porto, está cheio de retrofit e tudo. Lá é o IVA, é um imposto único, tem um imposto único, você mergulha no imposto único, ele não quer saber se é do município, do Estado, da União, não. Tudo está mergulhado. E a gente conseguiu criar isso. Inclusive, semana que vem vai ter um lançamento da Frente Nacional dos Centros Urbanos. E eu tenho certeza que esse dispositivo, podem anotar aí, daqui a uns 10 anos, os centros urbanos brasileiros serão outros, porque terão zonas especiais de tributação. E, no caso de Recife, eu pensei em dois motivos. Primeiro, a regeneração urbana. Segundo, você blindar o Porto Digital. Porque, como o setor de tecnologia não vai ter uma alíquota diferenciada, os que estiverem nos centros urbanos que eu falo, históricos, enfim, como no caso da nossa cidade, vai ter um regime especial de tributação. Então, o Porto Digital, que já é competitivo a nível Brasil, ele vai ficar ainda mais competitivo, porque vai aumentar a alíquota da tecnologia no Brasil inteiro e aqui vai ficar blindado. Então, a gente vai ter um avanço importante. Em resumo, não existe reforma perfeita no caso da tributária, mas a gente precisa de uma reforma feita. A gente tem um sistema tributário completamente perverso, complexo, litigioso. Mais de 60% do litígio no Brasil é no campo tributário. Então, assim, isso é um custo altíssimo. Se a gente simplificar, a gente vai evitar muito sonegação e a simplificação em si, ela gera, com certeza, aumento de receita e expansão econômica, né? Então, assim, a economia cresce se você simplificar. Duas coisas, né? Não, são as duas coisas, Betânia, veja. O que eu estou falando é setores da economia, setor de serviço. Na reforma tributária, saúde e educação, por exemplo, estão protegidos, vão ter uma alíquota especial. Tecnologia, vamos botar que o cara paga 5% de ISS, é um serviço. Ele vai pagar 25%. Então, vai ter uma carga tributária muito maior. O que é que vai acontecer com o nosso? Como o nosso está num centro urbano e vai ter esse dispositivo lá de regeneração urbana, a gente vai botar uma alíquota especial. Então, digamos que no Brasil inteiro, se você tiver uma empresa de tecnologia em Boa Viagem, você vai pagar 25% de imposto. Se for aqui no centro, você vai pagar 5%.
Então você vai ter essa proteção. Agora, a outra frente é, você precisa de incentivo tributário para recuperar o centro. Porque o que acontece no centro? Você tem infraestrutura pronta, tu tem linha de ônibus passando, tu tem água encanada, tu tem saneamento, tu tem rua pavimentada, tu tem praça feita, tem tudo. Tem edificação feita, mas não tem ninguém. Então, não é razoável, você precisa criar um incentivo para trazer as pessoas para morar no centro. Então, como é que você faz isso? Você precisa, primeiro, ter incentivo tributário. Quem topa investir no centro tem que pagar menos imposto. É isso que a gente faz, é isso que o mundo todo faz. Quem topa investir no centro tem que ter crédito mais barato. O crédito tem que ser subsidiado. O crédito que você pega para fazer um prédio em Boa Viagem não pode ser o mesmo crédito para fazer no centro, tem que ser mais barato, aqui tem que ser subsidiado. Você tem que ter um mecanismo expresso de licenciamento. Então, que essa é uma luta que a gente está tendo com o IFAM, com todo mundo. Juntar todo mundo na mesa para ter previsibilidade de licenciamento. A gente está fazendo aqui planos de quadra, que a gente chama. Essas quadras todinhas aqui da ilha, a gente está fazendo já uma nota oficial, pública, que diz o que pode e o que não pode. Ah, tu pode pintar dessa cor, tu pode mudar o telhado desse jeito, tu pode abaixar a altura disso, pode crescer até tal altura. Já está tudo feito para dar previsibilidade. E a outra parte é a resolutividade fundiária. Porque aqui você tem imóveis que são ainda de herdeiros, de herdeiros, de herdeiros da coroa. Então, você tem que resolver tudo isso para viabilizar os centros. E nós estamos fazendo isso, e esse mecanismo nacional vai ajudar isso. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, tem uma linha de retrofit que não tinha antes. A gente lutou muito para conseguir isso. Você receber dinheiro para retrofitar um prédio antigo, um prédio desse no centro. A primeira PPP de locação social do Brasil, feita junto com a Caixa Econômica Federal, vai ser aqui em Recife. Pegar 6 prédios que estão abandonados, retrofitar e botar gente para morar. Uma política específica sobre isso, com lei específica, programas específicos. Então, a gente está aumentando a rede de acolhida. A gente tem 12 casas de acolhida, todas 100% sendo reformadas e construindo novas. Restaurante popular, cozinha comunitária, que está sendo expandida, abrigo noturno. Então a gente tem toda uma esteira de ordenamento disso, toda uma esteira. A gente vai estar lançando, junto com o presidente, Recife foi selecionada para ser uma cidade modelo, junto aos catadores da cidade. Então a gente vai ter uma política específica para catadores. Agora, hoje, na minha opinião, você tem alguns desafios importantes. A gente fez todo o dever de casa. Hoje tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deixou turva os limites do que pode ser feito. Então, penalizou quem estava organizado. A gente estava com a esteira completa, um acordo firmado com o Ministério Público, com a Secretaria de Controle Urbano, com a Secretaria de Assistência, um trabalho multidisciplinar, então, de notificação a tudo. É uma esteira completa. Por exemplo, você tem uma limitação de não poder ter obstrução de passagem de via pública. Mas você tem que dar uma solução para aquela pessoa, aquela estrutura que está ali. Desde um comércio informal, por exemplo, você quer vender cachorro-quente. Você não pode parar simplesmente em qualquer via e fazer isso. Você tem que ter uma licença, você tem que estar num local adequado. Então tem uma norma na cidade. E a gente fez todo o dever de casa, uma política municipal, um trabalho transversal para isso, grupos de trabalho com o Ministério Público, com a Secretaria de Assistência. E a gente tinha desde o cuidado do controle urbano, ao encaminhamento, a um auxílio para quem está em situação de rua, a um encaminhamento para um hotel contratado que nós temos, a um acompanhamento psicossocial, tudo isso. Mas aí a adesão do Supremo, ela meio que generalizou, né? Então deu uma parada geral. E é um ponto que a gente está discutindo. A FNP, que eu sou um dos vice-presidentes da Frente Nacional do Prefeito, teve uma reunião, vai ter uma segunda no Supremo Tribunal Federal, para modular essa decisão, entendeu? Então, o município que tem uma política específica para isso, ele tem que poder trabalhar, senão ele fica limitado, né? E ao outro ponto, Betânia, existe um componente nacional e global aí que precisa ser ajustado sobre isso. Você olha, vou dar um exemplo, a cidade de São Francisco. São Francisco é a meca da tecnologia. A Califórnia, se fosse um país, estava entre os 10 PIBs do mundo.
São Francisco vive um caos urbano hoje, um caos urbano. Então, isso é muito, assim, não é o dinheiro que resolve. Não é o dinheiro que resolve. Ou você tem política pública bem feita, bem construída, ou não resolve. São Paulo tem 70 mil pessoas em situação de rua hoje, a capital de São Paulo, não o estado. A gente fez um censo. A primeira coisa que a gente fez foi um censo, que poucas pessoas têm coragem de fazer. Contratamos a Universidade Rural para fazer um censo. Quantas pessoas nós temos em situação de rua, qual é o perfil de cada uma delas? E a gente fez esse censo, hoje a gente tem um censo público, inclusive, e a gente trabalha em cima dele. 80% de quem está em situação de rua hoje no Recife tem ou dependência química ou algum transtorno mental. Só acrescentar, tem um dado mais tão impressionante quanto, na minha opinião, em torno de 90% das pessoas que estão em situação de rua tem um parente de primeiro grau com casa no Recife. Então, o que é isso? É como se, em grosseiras palavras, você tivesse tido alguma inviabilidade de convívio familiar. Tipo, você estava ali morando com sua mãe e você ficou inviável em casa e saiu de casa, entendeu? Então, existe relação de ter parentes com domicílio. O que é que tem que ser feito nisso? Você tem que fortalecer a política transversal e ter a linha do cuidado completa. Então, é fortalecer o atendimento psicossocial. Isso a gente está fazendo. Fortalecendo os CAPs. A gente tem que fortalecer, digamos assim, o portfólio que o usuário pode escolher. Então, que ele possa escolher onde ou a forma que ele quer fazer o seu tratamento, enfim, ou o seu uso controlado. Tem várias metodologias diferentes. Eu, pessoalmente, não tenho restrição a nenhuma delas e acho que ela deve ser de escolha voluntária do indivíduo. E a gente disponibiliza isso, tanto por serviço próprio quanto por serviços conveniados com a prefeitura. Agora, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. Eu acho que o Brasil deveria fazer uma discussão sobre saúde mental muito mais profunda, que começasse nas escolas, que começasse, enfim. Hoje a gente tem uma finitude de mão de obra nessa área, por exemplo. A gente não consegue contratar. É uma dificuldade para a gente contratar psiquiatra. Não tem. Então isso é uma dificuldade muito grande. O que a gente está fazendo, que é um ponto importante, a gente vai fortalecer em duas áreas, que é olhando para longo prazo. Na educação, a gente está fazendo um reforço mais do que duplicando a educação especial inclusiva, e aí com terapeuta ocupacional, psicólogo, professor específico, e um núcleo de desenvolvimento integral infantil. A gente está fazendo 3 núcleos desse, que é para você olhar para a criança. A criança que tem algum tipo de diagnóstico que precisa ser feito e tratamento complementar a ser feito. Isso pega transtorno do espectro autista, síndrome de Down, outras síndromes, outras deficiências. Então, você ter esse cuidado precoce, isso vai lá na frente fazer muita diferença. Veja, Betânia, eu acho que a nossa prática tem que caber dentro do discurso. Eu tive vários momentos de discussão. Na reforma tributária, acho que só 2 ou 3 prefeitos de capitais do Brasil sentaram na mesa da Confederação Nacional dos Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos. Existe uma rixa. Frente Nacional são os grandes municípios, onde estão todas as capitais. CNM são os 5 mil pequenos municípios. Aí fica uma rixa. Eu fui no mesmo dia, de manhã para uma, com o presidente de uma, e à tarde com o presidente da outra, falei nas duas. E eu disse a mesma coisa nas duas. Eu disse, eu estou aqui, mais tarde eu estou na FNP. Vocês ficam brigando entre vocês, fica município pequeno com o grande brigando, sabe o que é que vai dar? Vai dar ruim para município tudinho. Quem vai escapar é Estado e União. E disse a mesma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Eu disse lá na MUP, se tiver uma solução que precise do apoio de Recife, se for algo razoável, contem comigo. Contem comigo, porque eu acho uma coisa injusta você botar quem é grande para brigar com o pequeno, como se tivesse essa diferença de tamanho. Aí você pega 7 milhões e meio, é menos de 1% do repasse de ICMS, mas aí é com o Estado. Então, veja, aí é com o Estado. O que eu posso dizer é o seguinte, 23 municípios com menos de 30 mil habitantes, que estão com dificuldade de rodar serviço essencial.
estou falando de TFD, a gente está falando aqui da parte da assistência social, a gente está falando de CAD único, está falando de programa de complementação de alimentação. 23 municípios nessa situação. Aí eu recebo um telefonema do presidente da Assembleia dizendo, João, a gente está com dificuldade de fechar aqui porque tem 23 municípios que estão sofrendo prejuízo. Dá para fazer um movimento? Eu disse, eu quero ver a fórmula, deixa eu estudar a fórmula para ver quanto é isso. Estudei a fórmula, 7,5 milhões. É muito dinheiro? É, mas é menos de 1%. Recife recebe 950 milhões de ICMS. 1% daria 9,5 milhões. A participação do Recife no ICMS já foi mais de 20%. Hoje está em torno de 14% de todo o bolo distribuído. Então, é claro que, enfim, se tivesse alguma outra solução, tudo bem, mas se depende da gente para ajudar esses 23 municípios, eu disse, conte comigo, conte comigo. Veja, eu não sou, na minha vida, eu me acostumei a não fazer conta pequena. Então, assim, se eu consigo ajudar 23 municípios, e eu vou ter um dever de casa, eu tenho que pegar agora 7,5 milhões e ir atrás. Como é que a gente faz isso? A gente pode ver alguma coisa que pode ser enxugada, a gente pode, uma chacoalhada aí nos auditores para darem uma mergulhada. Eu estou fazendo, por exemplo, eu contratei um serviço com uma consultoria para fazer uma régua de cálculo de cobrança da dívida ativa do município. Que isso nunca foi feito no Recife. Sabe qual é o nosso potencial de arrecadação com a dívida ativa? 3 bilhões de reais. Então, assim, não, isso é um potencial, isso é coisa, Betânia, para rodar, digamos, ano que vem, final do ano, a gente termina isso, certo? Aí eu tenho uma régua lá. É um potencial, você não arrecada tudo, digamos que você arrecada 1,5 bilhão em 10 anos. Mas a gente está fazendo o dever de casa, a arrecadação própria, a maior arrecadação do Recife é de ISS. Lá atrás era desse tamanho, então assim, vários desses municípios não cobram IPTU, não cobram ISS, a gente fez o dever de casa. E eu acho que é uma conta justa, vale muito pouco para o Recife e vale muito para esses municípios. Então assim, inclusive eu acho que a população de Recife entende isso, entende que se tem um irmão precisando do nosso apoio, a gente tem que ser empático, tem que ajudar. Então, se fosse uma conta desleal com o Recife, se dissesse, Recife vai perder aqui muita coisa, Recife vai ficar inviável, a conta de Recife não vai fechar, eu era o primeiro a não aceitar. Agora, uma coisa que pesa pouco pra gente, pesa muito pro outro, eu acho que se a gente passar nessa vida aqui e não estiver disposto a ajudar quem está do lado, eu não sei, quando eu aprovei isso e reforçando, eu não quis ver a lista dos 23 municípios. Eu não queria nem saber quais eram os pequenos municípios. Eu vi essa lista depois de aprovado, foi inclusive Gilberto. Gilberto é testemunha, disse, tu sabe quais são esses municípios? Eu disse, não, são 23 pequenos, com menos de 30 mil. É isso que me basta. Então, pronto. O que tiver para ajudar município pequeno, conte comigo. Eu disse isso lá atrás. O que eu estou fazendo é sendo coerente com o que eu disse. Estranho seria se eu tivesse dito isso, tivesse recebido uma ligação do deputado Álvaro Porto e tivesse dito, presidente, isso não tem nada a ver comigo. De Recife eu estou cuidando, agora esses pequenos aí se juntem. Eu não sou assim, então assim, se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Na leitura cada um faz a que quiser. Na minha cabeça, eu estou cumprindo com algo que eu disse lá atrás. Eu disse isso lá atrás, quando eu falei isso, ninguém disse que era uma leitura disso. Agora, eu disse que ia fazer. Isso podia não ter acontecido. Se a Assembleia tivesse encontrado alguma outra solução, ou o próprio Estado tivesse encontrado uma solução, isso não aconteceria. Mas ninguém encontrou uma solução, eu fui procurado. Eu não disse que tinha ajudado, ajudei. E se for preciso algum outro tipo de ajuda, enfim, de parceria, eu vou estar disposto a fazer. Eu acho que na política é fundamental você, pelo menos na minha visão, é você tentar fazer aquilo que é certo e aquilo que você pode ajudar as pessoas. Agora, lógico, com cuidado, o meu papel é cuidar de Recife. Então, minha prioridade é essa. Tudo que for para atacar Recife, a gente vai combater frontalmente. Agora, qualquer solução harmônica, imagina, isso é feito uma família. Eu tenho 4 irmãos, né? E a gente é muito, muito unido. Se eu estiver precisando, mas um irmão meu estiver precisando mais,
eu vou ajudar o irmão que está precisando mais. Eu cresci com essa formação, então é assim que eu vou fazer. Meu pai dizia uma coisa, meu pai dizia, aprendi muito com ele, com meu pai, com minha mãe. Meu avô materno é uma grande referência para mim, doutor Ciro, vocês sabem. E meu pai dizia, sempre que puder fazer o bem, faça e não queira nada em troca. Não faça uma coisa vinculada a outra coisa. Recebi essa ligação, vamos ajudar. Foi quando? Na terça-feira? Hoje é quinta, terça-noite. Aí foi votado ontem, pronto. Quando eu confirmei lá que tô ok com a redação, que tem que ficar ajustando redação, são redações muito técnicas, né? Então tô ok com a redação, Recife abre mão dos 7,5 milhões. Quando eu terminei a ligação, eu recebi uma ligação do nosso secretário aqui dizendo, prefeito, acabou de ser feito o primeiro depósito do BID, 13 milhões de dólares. Então assim, eu desliguei uma ligação, recebi uma notícia de 64 milhões na conta da prefeitura. Então assim, eu acho que quando você ajuda, as coisas vêm. Então, enfim, acho que as pessoas vão entender. Ô Betânia, você falou de pessoas em situação de rua. Tu acreditas que a gente identificou, no início desse ano, um grupo de pessoas em situação de rua? E a equipe acompanha permanentemente. Era um grupo de 15 pessoas e a gente achou estranho. Fomos investigar. Eles saíram de van, uma prefeitura do interior, não vou dizer o nome, colocou esse pessoal numa van, mandou para Recife e deixou aqui no Recife. E foi-se embora. Então dá certo o Recife funcionar e os nossos vizinhos ou as cidades pequenas estarem tudo desmanteladas? Não, porque acaba vindo pra... Isso bate em Recife. Então, assim, ou a gente entende que tem que ter solidariedade ou não faz sentido. Então, assim, eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem empatia e solidariedade vai entender. E eu posso dizer aos recifenses, esses 7,5 milhões, eles valem muito menos para o Recife do que para todos esses que estavam com a água aí no nariz. E nós vamos atrás disso. Pega a arrecadação de ICS, vamos fazer uma coisa, pega a arrecadação de ISS esse ano, do dia de hoje, dia 14 de dezembro. Dia 14 de dezembro do ano que vem, eu mando para vocês a arrecadação. Se a gente não tiver incrementado esses 7,5 milhões, aí vocês me cobram. Não, tem que incrementar. Então pronto. Então assim, vai ser incrementado, confia em mim. Pronto. Eu não busquei isso, eu estava no meu lugar. Eu não busquei. Agora, se eu for provocado a ajudar, eu vou ajudar. Porque eu tinha me colocado à disposição, então eu não provoquei isso. Agora, se a solução passava por mim, eu estou à disposição de ajudar. Então, o deputado Álvaro me ligou, conversei com o deputado Patriota, que é um grande municipalista, um companheiro de partido. O deputado Heriberto, que foi o relator. Não, ele foi, o deputado Álvaro foi o primeiro a me procurar para falar disso. Agora, quem estava como relator foi o deputado Heriberto, da matéria. E é um deputado do nosso partido, eu conversei com o deputado para entender como era. Participaram Sileno, Rodrigo, Heriberto, Patriota. Então, todos participaram. Quando eu fui provocado pelo presidente Álvaro, eu liguei para saber. Mas eu acho que a gente precisa mais disso, sabe? O ambiente da política não é para ser um ambiente eterno de disputa, é para ser um ambiente de solidariedade. Vocês viram isso, rapaz. Meu pai foi governador de Pernambuco. O que ele pôde fazer para juntar, para unir, para poder fazer, fazia. Então, enfim, superando esse assunto, a gente não está aqui para fazer conta pequena. E para o Recife, isso é muito pouco comparado ao que vale para os outros municípios. A gente não falou de 10% das ações que tem aqui na prefeitura. A gente falou aqui de empatia, se colocar no lugar do outro. Eu me coloco também no lugar do eleitor e do cidadão, principalmente. Eu tenho certeza que o pessoal quer me ver trabalhando, focando na gestão, focando nas entregas, do que estar focado em disputa política ou na eleição. A gente está fechando o ano que vem é o ano eleitoral, é um ano onde, a partir do momento que vai chegando o período eleitoral, as decisões vão sendo tomadas. A gente
tem aquela máxima, né? Quem tem prazo não tem pressa. Então a gente tem um prazo que ajuda a cidade, que é o prazo das convenções partidárias, que antigamente demorava 6 meses, né? Eu ainda lembro, eu era muito novinho, mas eram umas eleições intermináveis, né? Não sei como é que o pessoal aguentava aquilo. Mas hoje em dia o espaço eleitoral é muito curto. Oficial, né? Mas vocês não vão ver a minha agenda ter diferença. Do dia que eu assumi aqui a prefeitura até hoje, eu sigo trabalhando de forma intensa e vou continuar trabalhando. Eu não vou parar de trabalhar, porque o que as pessoas esperam de mim é que eu possa trabalhar pela cidade. E se você for parar para ficar cuidando só de reme-reme da política, só de confusão disso, daquilo, o tempo é finito. Ou você cuida de trabalhar, de entregar, por exemplo, a gente, falando da educação, a primeira vaga de creche de Recife, sabe quando é que foi feita? Em 1981, a primeira vaga. Eu assumi em 2021, 40 anos depois. Foram feitas 6.500 vagas em 40 anos. Em 4 anos, a gente vai entregar 6.500. Então, como é que o cara faz em 4 anos o que foi feito em 40? Isso é verdade, isso é documentado na cidade. É trabalhando muito e não dá para perder tempo. O calendário, veja, hoje eu tenho um problema, eu não consigo ter agenda para entregar tanta obra. Eu fui dar uma ordem de serviço de uma escola, eu disse isso, até eu acho que, não sei se a gente postou, Gilberto. Era uma ordem de serviço de uma escola. Aí eu cheguei lá para dar ordem de serviço, todo animado. Aí quando eu olhei assim, eu disse, eu não acredito não. Tava na terceira laje, a escola já, né? Aí eu disse, rapaz, como não é uma ordem de serviço, né? Aí eu fiz a maior brincadeira lá, eu disse, bom é assim, que quando é ruim, você anuncia uma obra e ela não acontece. O nosso caso é o contrário, eu vim anunciar, ela já está já terminando a obra. Então, as obras, e eu digo assim, eu não seguro em nada por conta da minha agenda, façam tudo, quando dá eu vou. Então tem muita coisa que eu nem consigo ir, porque não dá tempo. Hoje mesmo a gente ia numa escola, né, Gilberto, inaugurar uma reforma de escola. Não deu tempo, então entrega, eu vou na outra, vou na outra. São 660 obras só na Secretaria da Educação. É muita coisa, não dá tempo. O tempo da política de cada um é diferente, né? Então, assim, é natural. Eu acho que o processo de você ter declarações, pedidos, reivindicações, é natural. Sobretudo quando você tem... A gente está aqui nessas N atribuições, vários partidos aliados que nos ajudam na gestão, inclusive o PT, que nos ajuda bastante aqui no trabalho. Então, você tem um tempo nosso de estar cuidando disso, mas é natural que as discussões partidárias façam reivindicações, pontos aqui, pontos ali. A gente conversa no dia a dia com os partidos, tudo, mas na minha cabeça está muito claro, e com todo mundo que eu converso, de que a gente tem etapas diferentes num governo. Você tem a etapa no início de consolidar os projetos, organizar os planos, definir as diretrizes. O segundo ano é um ano decisivo de área meio, de botar para funcionar. E a gente está no momento acelerando. A gente bateu o recorde esse ano de investimento, vai bater no ano que vem. Se a gente perder o foco disso, quem sai perdendo é a cidade. Se perguntar ao Recife, se você quer que a gente siga aqui acelerando na gestão, entregando tudo, e deixe para fazer essas arrumações políticas que serão feitas um pouquinho mais na frente, ou você quer que eu pare aqui para ficar cuidando disso? Porque se parar para cuidar, aí haja tempo, né? Dá para conciliar, mas você trabalha, no meu caso aqui, 85-15. A 85% do tempo é trabalho, entregação, 15% política. Se você for fazer isso, vai ser ao contrário, 15% de trabalho e 85% de política. Aí não dá certo, Veja, eu acho que o movimento com União Brasil, na minha opinião, foi um movimento me deixou muito satisfeito do ponto de vista político, por vários motivos. Esse reencontro com o Fernandinho, com o Miguel, com o Antônio, ele tem também um caráter afetivo. Eu tive a oportunidade, eu vi meu pai caminhando com eles, eu tive a oportunidade de ver caminhadas, enfim, dos três sendo conduzidas. A própria primeira eleição de Miguel também ainda no PSB. E a gente está tendo um fato positivo, que é você conseguir juntar a entrega política com a entrega de gestão. A gente olha o trabalho de Antônio, por exemplo. Antônio, tem 2 ou 3 meses de secretário, conseguiu estruturar um Réveillon de grande porte, conseguiu montar uma lei de incentivo ao turismo,
conseguiu fazer a força no ciclo natalino, coordenando, por exemplo, essa apresentação de drones que a gente colocou aqui, diálogo de captação internacional, reunião com o prefeito de Porto, fechando acordo para trazer, captado pelo Recife para o Porto, um voo internacional com parada na África e com ida para Porto. Então, várias coisas aí no curto espaço de tempo. Então, a gente conseguiu juntar. Quando você junta o arranjo político com a capacidade administrativa, isso é muito bom. Isso traz uma entrega robusta. Então, o movimento com a União Brasil, eu acho que foi muito importante. Eu tenho uma relação muito boa também com o presidente nacional, com o Luciano Bivar, que é um parceiro, que tem um diálogo sempre próximo da gente, sempre solidário, à disposição de ajudar. E também o diálogo com o Fernandinho e com o grupo deles. E isso daí busca uma convergência. Eles têm uma certa disputa interna? Tem, mas a gente consegue conversar e estar junto ali sem alimentar isso. E essa maturidade política ajuda. Então, hoje ter a União Brasil é um ativo. Eu acho que esse ano a gente começou vivendo uma espécie de primavera, né? Assim, um tempo de coisas florescerem no Brasil que estavam esquecidas. O que eu fui deputado federal, do primeiro ao meu último dia de mandato, eu fiz uma oposição rigorosa a Bolsonaro. Virei prefeito, continuei na oposição, mas nunca me furtei a dialogar. Ir a Brasília, tentar falar com algum ministro, conversar com deputados da base. Então, assim, vocês nunca vão me ver sem dialogar, sem conversar, porque eu acredito e faço. Mas o fato é que o Brasil hoje, ele vive um momento diferente, um momento que a gente esperava. Respeito às instituições, respeito às figuras que estão ali representando alguma causa, exemplo de um prefeito, de um governador, de uma entidade. Então, eu acho que o governo Lula, nesse primeiro ano, ele teve um papel fundamental de restabelecer essa institucionalidade. E, lógico, para a gente, como aliado político, como parceiro, isso é muito importante, porque a cidade sai ganhando. Eu falei aqui dessa coisa de catadores. São 5 cidades no Brasil que foram escolhidas. Uma de cada região. Uma no Nordeste, no Norte. A cidade do Nordeste, Recife. Claro que isso faz diferença, você estruturar uma política que a gente já estava fazendo. Quando eu contei o que a gente estava fazendo, é uma área que a gente está estruturando muito aqui, uma política municipal de catadores, de reciclagem, de reuso, fortalecimento das cooperativas, aí a gente pega e tem um reforço federal nisso. Isso aumenta muito a capacidade, né? Então, eu acho que não só Recife, mas vai ser bom para todo mundo ter Lula presidente, não só na condição de aliado que a gente tem, uma aliança que existe com o presidente Alckmin, mas a forma que ele dá, a maneira que ele governa é diferente para todo mundo. Eu acho que o Bolsonaro, ele não fez nada pelo Recife, nada. Assim, ele travou o Brasil todo, não é nem... Ele não tinha... O governo, quem conhece de governo? Era um governo desmontado, eles gastavam energia só com essas pautas absurdas que não melhoram a vida de ninguém, uma energia tremenda, e não cuidava do que era essencial. Então, assim, na educação mesmo não tinha nada. Não tinha uma política de alfabetização, uma política de creche, uma política de ensino superior. Mesmo que a gente discordasse completamente, não tinha. Era falando de escola cívica e militar manhã, tarde e noite. Acho que não teve quase nenhuma no Brasil. Isso vai mudar a educação do Brasil, rapaz? Não muda. O que muda é ter um programa de alfabetização. Então, ele não trabalhava. Então, a gente deixou de ter parcerias. Não existiam parcerias. Não é que tinha um trabalho contrário, de perseguição, é que não tinha nada. E agora passou a ter. É um trabalho que tem um PAC, que a gente tem as obras prioritárias, que tem um diálogo com todas as capitais do Brasil, com os governos estaduais do Brasil inteiro, todo mundo apresenta as prioridades. Você tem um jogo transparente. Sempre me chama a atenção, eu já fui em 2 ou 3 atos com Lula e estava Ronaldo Caiado. E Ronaldo Caiado é um governador super aprovado, um cara histórico da direita, né? Então, assim, tinha relação, inclusive, com o Bolsonaro, brigou com o Bolsonaro na coisa da vacina. E aí, Lula sempre fica, quando o Caiado tá lá, ele fala umas 10 vezes de Caiado no discurso. Aí, assim, Caiado, a gente mesmo nunca foi aliado. Agora a gente não vai estar brigando. Se puder tomar uma cervejinha, comer uma carne, não sei o quê. Eu tenho que ajudar Goiás. Caiado não vota em mim, mas o povo de lá não tem culpa disso. Então,
essa relação que Lula constrói, isso é natural da política, isso faz diferença, melhora para todo mundo, isso é bom, entendeu? Se for bom para o Brasil, é bom para a gente que está aqui em Recife. A posição, assim, primeiro queria externar aqui a Flávio Dino, eu conversei com ele quando ele foi indicado, falei com ele também ali na véspera da sabatina. Eu acho Flávio Dino um dos maiores quadros públicos brasileiros. Eu conheci Flávio Dino em 2012. Eu fui para São Luís do Maranhão, acompanhando meu pai, e aí presenciei uma conversa dos dois juntos. E eu acho ele um cara muito fora da curva. Ele é uma pessoa brilhante, preparado, de espírito público elevadíssimo. E eu disse inclusive a ele, eu disse, Dino, meu coração está dividido. Eu fico muito feliz de ver um cara feito você, um cara que começou na magistratura, professor, tem uma história de vida bonita, poder chegar na seleção brasileira no final da Copa do Mundo. Eu imagino para quem é da área do direito, você está no Supremo Tribunal Federal, é isso. Mas a minha outra metade do coração pensa na política. E a política, perder um cara feito você, é algo, para mim, assim, eu tenho que me consolar com isso. Mas o que você decidir, o que for importante para o Brasil, o que o presidente Lula colocar, você vai ter nosso apoio. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que ele talvez seja o mais brilhante ministro que o Supremo Tribunal tenha visto aí num período recente. Ele é muito brilhante. Quem já teve a oportunidade de conversar com ele, ele é um cara brilhante, vai fazer um grande trabalho. E a gente vai agora construir com o partido, a gente já está conversando no ambiente do partido e com o governo federal, essa reivindicação do espaço. Dino era um senador do PSB, que passará a ser ministro do Supremo, e nessa vacância do espaço, a gente entende que existem quadros no partido com alta capacidade para poder conduzir o trabalho que Dino vinha fazendo. A nossa tese é de que no partido, lógico, preferencialmente tem uma unidade dos ministérios, mas lógico, isso é decisão do presidente. Isso é decisão do presidente, porque assim, a posição de como o governo deve se comportar e quem deve ocupar o espaço é decisão do presidente. O partido pode reivindicar, é natural, né? É natural. O PSB tinha um espaço, perdeu, é natural que o PSB reivindique, que faça uma conversa. Agora, o que não é feitio do nosso partido, e vocês nunca vão ver, é uma conversa de nível rasteiro, de chantagem, de ameaça, de coisa... Não, isso não existe. Agora, quem vai conduzir isso é o presidente Lula. Natural apresentar, é natural, enfim, reivindicar. Agora, o que é um princípio fundamental é respeitar a autoridade do presidente da República. Essa história de querer enfrentar o presidente, querer desmoralizar o governo, isso não existe. Isso, a gente tem um presidente eleito, um presidente aliado, um presidente que está fazendo um bom trabalho pelo Brasil, que precisa do apoio do nosso conjunto, e nós vamos apoiar a adesão do presidente Lula. Não, veja, essa discussão está se dando no âmbito interno do partido, respeitando a posição do presidente. Hoje há uma sintonia do conjunto de forças do partido, e quem tá liderando esse debate junto ao presidente do partido é Capelli. Então, Capelli está fazendo essa condução junto com o presidente. Agora, só para ficar muito claro, qual é a ideia central? Há um respeito às decisões que o presidente vai tomar, principalmente de estrutura de governo. Então, quem define como o governo tem que funcionar melhor é o presidente, né? Então, isso é natural. É como eu defino aqui se a gente deve ter uma união ou separação de secretaria, se um serviço deve estar de um lado ou do outro. Então, isso é papel do presidente. A gente pode ter até opinião. Agora, isso tem que ser respeitado a decisão do presidente. E aí eu acho que quem vai falar sobre isso é o presidente, né? Desejar um Feliz Natal a todos e a todas, um próspero Ano Novo. Queria aqui também externar meu respeito à imprensa de Recife, de Pernambuco, a especial aqui o Grupo Folha de Comunicação, dizer que o papel que a imprensa tem numa democracia é vital. Não existe democracia sólida sem imprensa livre, sem imprensa altiva. Então, parabenizar todos os jornalistas, toda a equipe editorial, o presidente Eduardo Monteiro, e dizer que vocês contam com o nosso respeito e sigam firme. Recife, Pernambuco precisa de uma imprensa do nível que nós temos e de uma instituição como a Folha de Pernambuco. Muito obrigado.